Olá, queridos alunos, estamos de volta então com a nossa classe de crescimento de igreja, que na verdade sobre evangelismo público, onde a igreja tem que realizar esses evangelismos para poder crescer. E você se lembra que na última aula eu li essa citação aqui, eu quero que vocês vejam comigo aqui essa citação, que mostra que a igreja ela estava crescendo assustadoramente. Houve uma explosão evangelística tremenda. Embora todo esse crescimento holístico, alguns começaram a perceber pontos negativos nesta explosão evangelística. Muitos que se batizavam não permaneciam na igreja. Ellen G. White havia sido transferida para a Austrália e desde então, 1891, a voz profética era ouvida apenas de longe pela liderança. E em 1900, a despeito da igreja continuar crescendo, os esforços evangelísticos teve seu poder minimizado. Então, lendo esta citação, eu quero começar a aula 3, que fala sobre a minimização do evangelismo público da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso acontece até hoje, viu? Como eu disse no início desse curso, o evangelismo ele é cíclico. Ele vem, ele alavanca, ele reaviva, ele faz a igreja crescer. Daqui a pouco começa a gente a aparecer criticando, porque nem tudo é perfeito. E às vezes o evangelismo é culpado mesmo, porque fez a coisa mal feita. Fique aí, porque no final dessa matéria eu vou dar aqui uma sugestão de como a gente pode manter o evangelismo vivo, eficaz, sem deixar coisas para as pessoas ficarem falando, entendeu? Falando mal do evangelismo. Uma pessoa feliz, ele fala para 5 pessoas. Uma pessoa triste fala para 15. Então, é mais ou menos assim. Então, a gente tem que deixar a igreja feliz com o evangelismo. E quando alguém está falando mal do evangelismo, é porque o evangelismo deixou a desejar. E não deveria. Então, essa minimização do evangelismo acontece, mas não pode acontecer. Se alguém fez o evangelismo errado, nós não podemos deixar isso acontecer, desanimar, desistir do evangelismo, porque alguma coisa não saiu como deveria ter saído. Então, o maior objetivo do inimigo, eu gostaria de dizer para você, querido aluno, querido irmão, que o diabo ele não fica feliz quando a gente vai fazer evangelismo, não. Ele quer ver uma igreja fria, que trabalha só com os de dentro. Ele quer ver uma igreja com a teoria da porta fechada. O maior objetivo dele é minimizar as forças do evangelismo. E quando ele não consegue fazer isso usando as ferramentas externas que ele tem em abundância, ele usa pessoas, imagina você, pessoas dentro da igreja, às vezes dentro das nossas casas, entre os próprios obreiros, para parar o trabalho que está sendo feito para o cumprimento da missão. Às vezes se coloca mais importância em mínimos detalhes, esquecendo-se do principal objetivo, que é evangelizar as pessoas. A igreja começa a trabalhar para si, simplesmente pregando para si. Então o evangelismo, entenda, que batizava 100 pessoas, passou agora a batizar 20, 30 pessoas. Um desses casos mencionados por Howard foi o evangelismo que ocorreu em Clinton, Midway, e também em Fayette, no Missouri, que produziu apenas 27 conversos. Um outro evangelismo de tenda realizado em Cardiff, Alabama, batizou-se apenas 5 pessoas. E um evangelismo realizado juntando as forças de 10 tendas em Oklahoma trouxe um resultado minguado de apenas 75 almas a Cristo no ano de 1990. Então, queridos irmãos e queridos amigos, todas as vezes que você perceber que tem algo errado no evangelismo que foi feito, no evangelismo que talvez não foi feito como deveria ter sido feito, eu pergunto, você que está aí assistindo essa aula nesse momento, escreva aí no chat se isso aconteceu já na sua igreja. O evangelismo estava fazendo sucesso ou batizou muita gente e depois o povo saiu da igreja e aí houve agora um desânimo, um descrédito no evangelismo, e todas as vezes que se fala em evangelismo, aqui não, aqui ninguém vai fazer evangelismo não, porque foi feito, batizou de qualquer jeito, as pessoas saíram e agora olha aí que não deu. A gente não quer saber de problemas não. Olha, uma vez eu ouvi de um irmão da igreja, quando eu motivava os alunos a fazerem evangelismo nas igrejas, ele disse assim, ele disse bem assim,
Então, assim, vocês mandam esses alunos de teologia para cá para fazer evangelismo, eles vêm, fazem um evangelismo de qualquer jeito, batiza de qualquer jeito e coloca dentro da igreja essas onças mal matadas. Onças mal matadas, quer dizer, a onça está viva ainda. Você trouxe o irmão para ser batizado, mas ele ainda é uma onça, ele ainda é uma fera. E você deixa ele dentro da igreja, ele é um problema para dentro da igreja. Lembra-se que eu falei da analogia do barquinho de pesca? Às vezes nós não queremos ter trabalho com as pessoas que vêm para a igreja. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja quase prontas para ser transladadas. E tem alguns tão santos dentro da igreja, que eu não sei por quê. Ainda não foi transladado. E critica tudo, só está ali para criticar, ele não está ali para fazer. E o evangelismo vai ficando de lado. Tem ancião de igrejas que ele fica como um policial. Ele fica cuidando da saia da irmã, ele fica cuidando do menino que faz bagunça, que faz barulho, aí ofende os pais dos meninos, ele quer cuidar da ordem, da escala, ele quer fazer o trabalho, quem sabe, simplesmente de uma pessoa que está ali para cuidar da ordem. Mas o trabalho de ancião mesmo, ele foi ungido para isso, ele não faz, que é a visitação, que é dar estudos bíblicos, que é fazer evangelismo público. Isso também serve para o pastor, que às vezes fica na igreja fazendo o trabalho do ancião e não faz o trabalho pastoral, que é plantar novas igrejas, é evangelizar. Tem um livro que eu recomendo para vocês lerem, é O Pastor Evangelista. Jamais algum aluno aqui poderia ficar sem ler esse livro, O Pastor Evangelista. Você pode digitar, acho que já tem ele digitado na internet, você pode ler esse livro. Então, amigos, não vamos deixar a igreja desanimar de fazer evangelismo, porque alguém foi lá e fez o evangelismo de maneira mal feita. Eu quero ler mais uma tela aqui, que Howard, de 1966, quando ele escreveu a dissertação dele, ele disse: outras razões para o declínio do evangelismo da década de 1900 foi que os líderes começaram a se preocupar mais com as doutrinas do que com as pessoas. Enquanto as pessoas não estivessem quase que perfeitas, não poderiam ser batizadas. E isso é triste. Você já viu comissão de igreja votando pessoas para serem batizadas? Você já viu? Ou você faz parte de uma comissão que barrou alguém de ser batizado? Sabe, nós não temos uma bolinha de cristal para saber se a pessoa é sincera ou não. É claro que a gente tem que fazer a consultoria doutrinária e a pessoa tem que dizer sim para todas as nossas doutrinas. Se ele disser não para uma delas, é sinal que ele precisa estudar mais. Mas se ele disser sim e compreendeu a doutrina do milênio, doutrina dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, da volta de Jesus, do santuário, do batismo, dos dízimos, das ofertas, da conduta da pessoa, se ele entendeu também a doutrina do dom de profecia, rapaz, vamos batizar essa pessoa. Se ele não entendeu, vamos estudar a Bíblia com eles. Estudou a Bíblia, às vezes ele aprendeu, concordou, mas ele não está maduro o suficiente para dizer, eu sou perfeito. Em algum momento ele pode errar. Eu vou contar aqui uma experiência assim, particular do meu pai. Eu me lembro quando meu pai se tornou um cristão, eu ainda não era nascido, mas 5 anos depois eu me lembro, porque a minha mãe estava grávida quando ela foi batizada. Eu nasci no ano seguinte e com 5 anos de idade, 4 anos de idade, eu me lembro que meu pai ainda comia peixe de couro, comia camarão, e ele comia. Ele não aprendeu isso na Bíblia, no estudo bíblico? Aprendeu, mas ele esqueceu. E ali o líder dele, o discipulador dele, veio um dia visitar a gente, viu a gente comendo camarão e peixe de couro, e ele abriu a Bíblia e mostrou novamente. Aí meu pai falou assim, está escrito na Bíblia? Se está escrito na Bíblia, eu vou ser fiel. Entendeu? Então assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente não pode esperar a perfeição das pessoas, você entendeu? Você não pode esperar as pessoas perfeitas. Então o evangelismo é a pesca de rede, ou de tarrafa. Quando você joga a tarrafa, você pega todos os tipos de peixes. E aí você vai selecionando, a seleção vai acontecendo naturalmente. E aí é muito importante que o líder da igreja saiba disso, que tem a pescaria de um anzol só, que é o ministério pessoal, e tem a pescaria de rede. E você pode fazer parte das duas.
Mas não pode minimizar nenhuma das duas, porque se minimizar alguma desses dois evangelismos, a igreja fica pensa, fica capenga, fica torta. Então a igreja tem que fazer evangelismo público e tem que se fazer de várias formas. Por exemplo, tem a maneira de 21 dias seguidos ou 30 dias seguidos, cursos como deixar de fumar. No final, na última aula, eu vou passar para vocês aqui materiais importantíssimos que dá para você desenvolver a sua série evangelística tranquilamente. Eu vou passar um link que você pode pegar todos os materiais. Mas, já imaginou? Essa razão a igreja começou a declinar, porque parou de fazer evangelismo. Olha, escute bem, todas as vezes que a igreja para de fazer evangelismo, as crianças param de nascer. Criança que eu falo no sentido espiritual. Quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus. Então uma criança espiritual que tem que tomar leite, ela se batizou pelo evangelismo e ela vai permanecer de acordo com o atendimento que a igreja vai dar a ela, de acordo com o carinho, o amor que ela receber dentro dessa igreja, senão ela não fica. E aí entra a crítica. Olha o que John William Ward, em seu artigo An Epitaph for Success, traduzido quer dizer, despedida para o sucesso, quer dizer, esse sucesso não existe mais. Ele declara que o evangelismo nas décadas de 50 e 80 era feito em zonas rurais. E com o fato de 1880 a 1990, a América se concentrar seus esforços em indústrias, comércios, os habitantes da zona rural se migraram para as cidades, deixando dessa forma muitas igrejas vazias nos sítios. A igreja agora fragilizada não se sentia preparada para realizar evangelismo na tenda nas grandes cidades. E foi um desânimo total. Ellen G. White ela ficou assim, muito preocupada com isso. E ela começa agora a clamar por reorganização, em especial ela sugeriu duas reformas urgentes. Primeiro, uma igreja organizada em departamentos e segundo, um plano agressivo para evangelismo público nas grandes cidades. Foi Ellen G. White, a profetisa, a serva do Senhor, que estava dizendo, tem que ter um plano agressivo para evangelismo público, porque o evangelismo morreu, o que aconteceu? Não existe mais. O pessoal está desanimado, não prega mais, agora só fica cuidando de doutrinas difíceis. Apareceu ali os seus esforços com a reorganização, levou à eleição de um homem chamado Arthur Daniels como novo presidente. Mas observando que Daniel e sua equipe estavam muito lento em agir, ela mesma, com a sua idade já avançada, começou a realizar campanhas evangelísticas em tendas. Com 70 para quase 80 anos, Ellen G. White montava tendas e ia fazer evangelismo para dar o exemplo. Mas mesmo assim ninguém se tocava. O presidente Arthur Daniels foi eleito e ele teve um relacionamento assim difícil com a profetisa. Por isso eu coloco aqui, presidente Arthur Daniels e a profetisa, Ellen G. White. E a autora chamada Merle Poirier, agora no ano de 2020, escreveu um artigo. E ela disse assim, ó, o título do artigo, ele pensava que sabia o que estava fazendo. Quer dizer, ele pensava que sabia, mas não estava fazendo o que Ellen G. White recebia de Deus como orientação para eles fazerem. E ela começou a importunar, mesmo de longe, ela escrevia cartas. Arthur Grosvenor Daniels foi eleito presidente na Conferência Geral de 1901. Foi uma assembleia de conferência geral muito relevante, porque a igreja se encontrava bem estruturada, completamente reorganizada. Essa estruturação havia sido muito pela influência de Arthur Daniels, o qual parecia ser o homem certo para essa função. Naturalmente ele foi eleito. Agora, quase 10 anos havia se passado, e em 1910, quase 10 anos, Daniel ainda era o presidente agora de uma igreja muito maior, que havia crescido assustadoramente. Em 1901, de 1901 até 1909, 1910, a igreja cresceu. Quando Daniel foi eleito, a igreja possuía 78 mil membros. Sua presidência pôde ver um crescimento de 25%. Mas o crescimento não foi simplesmente em número de membros. Olha, aumentou também o número de instituições, tais como uniões locais, 28 casas publicadoras, 74 sanatórios, 680 escolas. Com esse crescimento, aumentou também as suas burocracias para administrar.
Enquanto celebravam o crescimento, no ano de 1910, foi um dos anos mais difíceis para o presidente. Aqui 2010, não, 1910. E, de acordo com Merle Poirier, março 2020, o presidente passou os últimos 5 anos dando muita atenção a um debate teológico sobre Daniel 8, a doutrina de Daniel 8, o debate criado pelo vice-presidente da Conferência Geral, chamado W.W. Prescott, e e também editor da revista Review and Herald. Esse vice-presidente, ele começou a dar atenção, e o presidente, Arthur Daniel, ele achou que era relevante o tema, e por isso ele deu força. Ele ficou 5 anos aí trabalhando com esse negócio de doutrinas. É importante? É, mas ele esqueceu do evangelismo, que foi por isso que ele foi eleito. No ano de 1901, Ellen White levantou e fez um discurso: nós precisamos eleger um homem que seja evangelista. Ele precisa fazer evangelismo para dar o exemplo. Ele entrou e a máquina estava emperrada, só pensando em doutrina, só pensando em organização, e ele não fez evangelismo, coisa nenhuma, e ninguém fez. E quando se falava, era criticado. Então, em 1909, o momento de mais uma assembleia da Conferência Geral, como sempre, começaram a comentar sobre a liderança do presidente. Burburinho, né? O presidente está muito focado no debate teológico e na reorganização da igreja, e esqueceu do evangelismo que Ellen G. White tanto fala. Ellen G. White, como delegada, ouviu várias pessoas dando suas opiniões. Mesmo que o assunto não estava em pauta, acabou tomando uma dimensão impactante naquele encontro de 1909, né? Nos 5 anos prévios, Ellen G. White enviou repetidas mensagens para Daniels sobre evangelismo nas cidades. Enquanto ele lidava com assuntos administrativos e também com o debate teológico, ela, de maneira contínua, insistia para que ele focasse no evangelismo nas cidades. Mas Arthur Daniel, ele tentava fazer o trabalho e não conseguia. Era impressionante o fato de que, na sessão da conferência de 1909, Ellen G. White surpreendeu os líderes aconselhando a transferência do vice-presidente Prescott para se tornar evangelista de Nova York, o que acabou acontecendo contra a vontade dele. Ele foi para Nova York, começou a montar tendas e fazer evangelismo, mas triste, porque ele queria ser mesmo, era o reitor da Review and Herald, ou o vice-presidente da Conferência Geral, atrapalhando o crescimento da igreja. Essa era a verdade, esse líder, vice-presidente, e influenciava o então presidente Arthur Daniels, que era um evangelista natural. O pastor Daniel pensava que estava fazendo tudo o que era possível para atender às inquietações de Ellen G. White. Até a obedeceu enviando seu vice-presidente para Nova York. Fez um planejamento evangelístico, o qual se orgulhava e queria apresentar então para a profetisa, que agora morava em Elms Haven, na Califórnia. E ele foi então para a Califórnia fazer aí um estudo, fazer aí uma reunião, e na volta ele decidiu voltar. Ellen White continuava a expressar sua insatisfação. O que podemos fazer? Perguntava ela. O que podemos fazer para persuadir nossos irmãos e irmãs a irem para as cidades, advertindo as pessoas agora, exatamente agora? A gente precisa de gente para pregar o evangelho, é agora. O que nós podemos fazer? Ela continuava insistindo com ele, dizendo: ei, Daniel, você foi eleito para ser evangelista e não estou vendo isso acontecer. Ele foi a essa reunião que eu estava mencionando. Na volta decidiu surpreender a irmã White, fazendo uma visita para ela na cidade de Elms Haven. E ali, quando ele chegou e bateu na porta de Ellen White, ela não o recebeu. Em vez de atendê-lo, enviou uma mensagem pelo seu filho, que ao abrir a porta disse: "When he, the General Conference President, was ready to carry out the work that needed to be done, she would talk to him." Traduzindo, Daniel, quando ele, o presidente da Associação Geral, estiver pronto para realizar o trabalho que precisa ser feito, então eu falo com ele. No momento não tenho nada que falar com ele. Então, Arthur Daniel, se sentindo rejeitado, embarcou no seu trem, e enquanto ele voltava para casa, ele escreveu a próprio punho uma carta no trem e mandou de volta para Ellen G. White. Eu fui aí, profetisa, irmã White. Ele respeitava muito Ellen G. White. Ele tentava obedecê-la, mas ele não conseguia porque a máquina estava difícil de funcionar.
Então teria que desmanchar a máquina, teria que desmanchar aquela e fazer uma outra engrenagem. E isso não foi fácil. Tinha que ter uma influência, tinha que mudar a cultura da igreja. Então ele escreveu a carta dizendo, olha, eu fui aí para mostrar o plano de evangelismo ousado que eu tenho em Nova York. Ele falou, ela escreveu de volta dizendo assim, então, pois bem, coloque em prática o plano, que aí a gente volta a conversar. Ela dizia assim, ó, quando o presidente se converter de fato para o evangelismo, então eu volto a falar com ele. E olha aqui, a Ellen White morreu em 1915. Ela não viveu para ver o grande reavivamento ocasionado por Arthur Daniels, que mobilizou todos os staffs, os obreiros da Conferência Geral, uniões, associações locais, a realizar evangelismo público novamente. Amém! É muito importante que o evangelismo público volte a acontecer, mesmo que foi mal falado. Sabe, queridos amigos, não deixe isso acontecer na sua igreja. O evangelismo, ele é o sangue que traz vida à igreja. E mesmo que alguns vão aí e possam fazer um trabalho mal feito e não dar continuidade, ele deve continuar sendo feito. Todas as vezes que a igreja esteve falhando, diminuindo, e ela voltou a fazer evangelismo, a igreja cresceu. E agora, recentemente, eu estou fazendo um evangelismo, terminei de fazer o evangelismo numa igrejinha pequena que eu tenho lá em Valinhos. Igreja desanimada, não fazia nada. Olha, a igreja se animou, batizamos 7 pessoas nesse evangelismo agora, de 21 noites. Fundamos um novo clube de desbravadores. A igreja está super animada, estão reformando as janelas, está aparecendo dinheiro. Quer dizer, a igreja se reavivou e estão felizes. O evangelismo reaviva a igreja. Amém?